Desde um carro percorrendo uma pista sinuosa e não podendo perder o controle numa curva acentuada, até mesmo um moderno satélite voltado para as telecomunicações, que a todo momento deve estar em uma posição fixa em relação a um dado referencial na Terra. Nestes e em diversos outros exemplos da física, dos mais simples aos mais complexos, é notável a importância dessa poderosa ferramenta matemática. O vetor, protagonista não só dessa disciplina, mas também de várias outras, relacionadas ou não a contextos físicos. E neste curso, que terá uma duração de 12 aulas, abordaremos o sentido geométrico dos vetores, ou seja, quando conseguimos, de alguma forma, representá-los geometricamente. O que faremos sempre do jeito mais didático possível, pois é o foco desse canal, te ajudar a visualizar, através das animações, os assuntos mais abstratos da matemática. Mas, afinal de contas, o que seriam vetores? Será que já nos basta entendê-los como setinhas, que possuem um certo tamanho e apontam para algum sentido? Então, visando um bom e fluido entendimento dos próximos assuntos que veremos a seguir, é primordial defini-lo com um pouco mais de cuidado. E, para tanto, é necessário mostrá-los um elemento que servirá como alicerce para a definição de um vetor: o segmento de reta orientado. Como o próprio nome diz, trata-se de um segmento de reta, ou seja, um trecho de reta que liga dois pontos distintos. Além de tudo, sendo orientado a um certo, digamos, caminho de percurso, de tal forma que o segmento orientado a B é diferente do BA. Agora imaginemos alguns pontos e segmentos orientados no plano da tela. Por ligar em pontos distintos, não existe nenhum segmento igual aos demais. Porém, perceba que há uma certa similaridade entre alguns deles. Por exemplo, os segmentos AB, GH e KL possuem o mesmo tamanho, a mesma direção, ou seja, são paralelos entre si, e possuem também o mesmo sentido, já que todos eles apontam para o sentido nordeste. Podemos dizer, então, que AB, GH e KL são equivalentes entre si. Se atente à nomenclatura utilizada. Eles não são iguais, como já havia mencionado agora há pouco, mas sim equivalentes. E em decorrência dessas características em comum, vale a pena agrupá-los em um único conjunto, o de todos os segmentos equivalentes ao AB. Logo, além desses exemplos, temos infinitos outros que compartilham dessas similaridades. E é exatamente aí onde reside a ideia central de vetor, como sendo o próprio conjunto. Ou, formalizando um pouco mais, dizemos que ele é a classe de equivalência de AB. Mas se essa ideia do vetor ser o próprio agrupamento te parecer confusa, te proponho um jeito interessante de entender isso, que é pensar no vetor como um elemento genérico desse conjunto. Ou seja, o que possui essas três características em comum a todos os elementos contidos no mesmo. Mas tão somente essas, pois, diferentemente do segmento orientado a B, que está necessariamente preso, congelado entre os pontos A e B, o vetor, que nesse exemplo foi chamado de V, não tem a obrigação de sair de algum ponto específico para poder existir.
ele pode sair de quaisquer pontos e chegar a outros, devendo somente sempre respeitar as 3 características em comum: tamanho, também chamado de módulo ou norma, direção e sentido. Por esta razão, é costume dizer que o vetor é transladável. Observe que se o rotacionarmos, ele já não será mais o mesmo, visto que, apesar do módulo ter permanecido o mesmo, sua direção mudou. E é evidente que, dependendo da aplicação, deveremos representar o vetor em algum lugar do espaço. E é daí que vem a ideia de representante. Se, por acaso, representássemos o vetor v saindo do ponto G, o segmento GH seria um representante do vetor v. E por conta disso, ao invés de ter dado o nome v a esse vetor, poderíamos tê-lo chamado de GH, com uma setinha em cima. Mas que fique bem claro, chamá-lo de GH não o prende entre esses pontos. Ele continua sendo transladável e podendo, portanto, ter como origem qualquer ponto, inclusive algum outro ponto não representado na tela até então. O K', tendo como extremidade um outro ponto, que podemos chamar de L'. Ainda sobre essa ideia de segmentos orientados como sendo representantes de um vetor, analisemos os seguintes trajetos de 4 veículos. O primeiro saindo de um ponto A e chegando a um ponto B, o segundo saindo de um ponto C e chegando a um ponto D, o terceiro saindo de um ponto E e chegando a um ponto F, e o último saindo de G e chegando em H. Note que todos esses veículos tiveram percursos totalmente distintos, não somente quanto aos caminhos escolhidos, mas principalmente quanto aos pontos de partida e chegada de seus respectivos trajetos, o que podemos descrever através dos segmentos orientados a B, CD, EF e GH. Ora, já dá para perceber, pelo menos visualmente, que AB e CD são equivalentes entre si. Logo representam o mesmo vetor, o qual podemos chamar de ΔS1, que é o vetor de deslocamento dos 2 primeiros veículos. Os outros são representantes de outros 2 vetores, ΔS2 e ΔS3. Vale ressaltar que na física, o deslocamento, que é uma grandeza vetorial, consiste tão somente na direção, sentido e distância entre os pontos inicial e final. Uma de suas possíveis aplicações é descobrir qual é o ponto final, tendo como informações iniciais o ponto de partida e o vetor de deslocamento propriamente dito. Trata-se de um conceito muito utilizado, o qual abordaremos com mais detalhes nas próximas aulas, que é o da soma de ponto com vetor, resultando sempre em um outro ponto. Bom, que os vetores não são simplesmente setinhas voando por aí, nós já entendemos. Mas onde exatamente eles habitam? Ou, melhor dizendo, onde podemos representá-los? Até então, todos os vetores dessa aula foram representados no plano da tela, o espaço bidimensional V2. Entretanto, conseguimos, se quisermos, restringir sua existência a uma única reta, que é o espaço vetorial unidimensional, ou simplesmente V1. Conseguimos também representá-los em todo o espaço tridimensional, que é o V3. É claro, cada um utilizado para um contexto diferente. Não faria sentido, por exemplo, trabalharmos em cima do V3 para modelar o movimento de uma bolinha sobre uma mesa de bilhar. O V2, para este caso, já nos basta,
visto que todos os vetores pertinentes a essa análise são paralelos ao plano da mesa. Porém, vale frisar que em um modelo mais preciso da realidade, os giros da bola, aos quais nem sempre estão associados vetores paralelos ao plano da mesa, têm que ser levados em consideração, fazendo com que migremos do V2 para o V3. Antes de encerrar essa aula, preciso, ou melhor, devo fazer uma observação bastante importante sobre algo que, com toda certeza, já deve ter passado pela sua cabeça. Conceitos como R1, R2 e R3, que são basicamente V1, V2 e V3 com o uso de coordenadas, serão vistos e devidamente aprofundados mais para frente, quando começarmos a estudar bases de vetores. Nós, do Abstrato Animado, acreditamos que a educação é um poderoso instrumento de transformação da sociedade e, como tal, merece acompanhar os avanços tecnológicos. Ajude-nos a prosseguir com esse projeto. Seja um doador.